Fala, meu povo! Bom, semana passada ocorreu um problema ali na Caxemira, uma região tremendamente complicada, né, na divisa ali de três potências nucleares. E aí vamos explicar um pouquinho, porque realmente isso pode se desdobrar em algo muito perigoso para o mundo todo. Então a história da Caxemira é uma história tremendamente conflituosa, né? Tudo começa ali na independência da Índia, do Império Britânico, né? A história do Mahatma Gandhi, que queria formar ali um único país, mas existia uma divisão muito grande entre hindus e muçulmanos, eles não se entenderam, isso aí acabou gerando o próprio assassinato do Mahatma Gandhi, e foram criados dois países, né? A Índia, país de maioria hindu, e o Paquistão, país de maioria muçulmana, uma coisa até interessante, né? Porque eram muçulmanos a oeste e a leste da Índia, com a Índia no meio, e aí eles criaram o Paquistão Ocidental, né, que é o atual Paquistão, e o Paquistão Oriental, que mais para frente nós vamos falar o que virou. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, apesar de ser um problema bem complexo. E aí, em 1948, o primeiro problema, né? A região da divisa entre o Paquistão e a Índia, a famosa Caxemira, ela estava sob o comando de um Marajá hindu. E esse Marajá hindu, ele tinha a prerrogativa de escolher para qual lado a Caxemira iria. Como ele era hindu, ele optou pela Índia. Qual que é o problema? 80% da Caxemira é composta por muçulmanos e, evidentemente, gostariam de estar no Paquistão. Então, os dois países entraram em guerra, né, pela região, 1948. Essa guerra foi encerrada e no acordo, 3/5 da Caxemira ficaram com a Índia, 2/5 com o Paquistão. E o Paquistão até hoje nunca aceitou isso, né, porque eles acreditam que a região deveria ficar com um país muçulmano, né? Mas enfim. Então, em 65, os paquistaneses começaram a infiltrar terroristas no território indiano, né? A Índia descobriu isso, entraram em guerra novamente. Então é a segunda guerra entre Paquistão e Índia, e em 71, a terceira guerra. Aí foi uma guerra de separação entre o Paquistão Ocidental e o Oriental. Evidentemente, a Índia, ela viu uma possibilidade, né? E aquele tal negócio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A Índia apoiou o Paquistão Oriental contra o Paquistão de hoje, né? E o Paquistão Oriental conquistou sua independência e virou o país conhecido como Bangladesh. E aí o Paquistão e a Índia se tornaram potências nucleares, e o armamento nuclear, ele é uma grande ferramenta de paz, né, por incrível que pareça. E os dois países nunca mais entraram em guerras, né, desde que eles se tornaram potências nucleares. O que aconteceu na semana passada? Na década de 60, aproveitando aí toda essa confusão aí envolvendo Caxemira, Paquistão, Índia, a China, que está ali também de olho, é um país que faz fronteira ali com a região, ela invadiu um pedaço da Índia, aproveitando ali aquele rolo da disputa pela Caxemira, ganhou essa guerra. Ela tinha uma potência militar maior do que a Índia, em 62, e aí a China se apoderou de um pequeno pedaço da Caxemira também, né? Inclusive a Índia até hoje reivindica esse pedaço. Então a Caxemira, ela ficou ali, né? Um pedaço com o Paquistão, um pedaço com a Índia e um pedacinho com a China. Esse pedacinho chinês eles chamam de Axintin, né? São os nomes esquisitos, mas lá é assim mesmo. E aí, o que aconteceu semana passada? Essa região chinesa da Caxemira, né, ela não tem uma divisa muito específica, né? Ela é aquele lugarzinho que a gente olha no mapa e é pontilhado, né? Porque a Índia reivindica, a China tem a posse, mas não tem um limite ainda muito preservado, até porque é uma região de difícil acesso. Então você tem
derretimento de geleiras, então você tem lagos que aumentam de tamanho, congelam, diminuem, então é uma fronteira meio fluida. E no dia 17 ou 18 da semana passada, tudo indica que o exército chinês e indiano entraram em confronto direto, né, com a morte de 20 indianos confirmados e, segundo os indianos, morreram mais de 40 soldados chineses ainda sem confirmações. Então foi um confronto assim meio bizarro, porque dizem que foi de porrada, de pedra, né? Uma coisa assim meio das cavernas, né? Enfim. E a tensão no local tá alta, a China já enviou mais militares para a região, e a China também é uma grande potência nuclear. Então imagina o que é a região, né? Paquistão e Índia já tiveram 3 guerras, né? Inclusive tem um filme sobre um ataque a um hotel, chama Hotel Taj Mahal, né? E esse hotel foi invadido por terroristas, e esses terroristas mataram um monte de gente e fizeram isso em nome do Paquistão, porque é o grande inimigo indiano. Então você tem ali um Paquistão e uma Índia inimigos, e agora um terceiro player, que é a China, e todo mundo sabe que a China não joga para perder, né? É um país tremendamente obcecado com território, né? Invadiu o Tibete, é um país que joga sedimentos no mar, né? Ela cria aterros, ela aterra o oceano para criar ilhas, para poder ter o domínio sobre as águas ao redor. É um país meio perigoso. Então vamos ver o que vai dar isso aí. Estamos de olho. Qualquer dúvida, nós vamos montar mais um vídeo aí para vocês. Demorou? Fica com Deus. Abraço do Clebinho.